Olá, boa noite. Boa noite. Governo aumenta o rombo do orçamento e equipe econômica revê meta fiscal para 159 bilhões de reais. Governador do Rio Grande do Norte, alvo de operação da Polícia Federal, Robinson Faria, do PSD, é acusado por tentar obstruir a justiça. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, propõe ação de cidadania contra a corrupção. E juiz Sérgio Moro critica a reforma política que está em discussão no Congresso Nacional. Procuradoria-Geral da República suspende as negociações do acordo de delação premiada do ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB. E STJ mantém condenação de Bolsonaro por ofensas a Maria do Rosário. Você acompanha essas outras notícias após o intervalo. Até já! Será que isso tudo faz sentido? Tanto vai e vem. Será que é esse o caminho? A verdade é que eu só vou saber se eu continuar. O importante é seguir seu caminho. No Bradesco Prime, você conta com atendimento personalizado e especialistas em investimentos e na gestão de patrimônio. Na hora de investir, escolha um banco em que você confia. Bradesco Prime. Seu caminho é Prime. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Hoje é o dia do solteiro e o Todo Seu vai descobrir quais são as vantagens de estar livre, leve e solto. Ficou curiosa para saber, bonitinha? Então fica comigo. Na série Mundo Geek, os meninos do Pipocando revelam curiosidades do universo gamer. Como é que faz para viver de videogame? No nosso musical, receba meu querido Celso Cardoso com sua banda Os Impossíveis. Quando não estás aqui, tenho medo de... Vem conferir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando. Suspeito de obstruir a justiça, governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, tem imóveis vasculhados durante a operação da Polícia Federal. Policiais federais vasculharam o apartamento de Robinson Faria, do PSD, em Natal, e a casa de veraneio dele, na praia de Pirangi, em Parnamirim. Também foram realizadas buscas na sede do governo do Rio Grande do Norte e na Assembleia Legislativa do Estado. 2 assistentes de confiança do governador foram presos. O advogado Adelson Freitas dos Reis, que trabalha no gabinete, e Magali Cristina da Silva, que há 30 anos é assessora na Assembleia, por indicação de Robinson, quando ele era deputado estadual. O governador Robinson Faria é suspeito de tentar comprar o silêncio de um delator, que o acusou de chefiar um esquema de desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa quando ele era presidente da casa. Funcionava da seguinte maneira: funcionários fantasmas eram incluídos na folha de pagamento, mais de uma centena. E aí, o dinheiro do salário deles ia para o bolso de servidores e do então chefe do Legislativo. Segundo a investigação, o esquema, que funcionou até recentemente, começou em 2006. Robinson Faria, que nega envolvimento, foi presidente da Assembleia de 2003 a 2010. Investigado pela Operação Lava Jato por receber Caixa 2 da Odebrecht, o governador Robinson Faria também teria recebido 10 milhões de reais em propina do dono da JBS Friboi. É que Joesley Batista estava interessado em explorar o setor de saneamento básico do Estado.
O montante teria sido entregue em dinheiro vivo ao filho do governador, o deputado federal Fábio Faria, do PSD, e seria para as campanhas eleitorais de ambos. Segundo o ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi, a propina foi discutida num jantar em São Paulo com a presença das esposas, entre elas a mulher de Fábio, Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Na semana passada, a versão do delator da JBS foi contestada pela mulher de Joesley Batista. Numa mensagem de voz endereçada à Patrícia, a apresentadora afastada do SBT, Ticiana Vilas Boas, diz que no jantar que ocorreu na casa dela não se falou de dinheiro, nem sobre nada que beirasse ser ilícito. Por causa do episódio, Joesley vai complementar a delação e deve reforçar a versão de que o jantar serviu sim para tratar de propina. A Polícia Federal fez uma operação para combater a sonegação fiscal e evasão de divisas de empresas de distribuição de combustíveis. O esquema teria causado um prejuízo de 3 bilhões de reais aos cofres públicos. A operação, batizada de Rosa dos Ventos, bloqueou imóveis, carros, aviões e contas bancárias dos investigados. O inquérito foi instaurado em abril do ano passado, depois que a Receita Federal constatou sonegação fiscal em uma distribuidora de combustíveis de Paulínia, no interior de São Paulo. A Polícia Federal apurou que as distribuidoras de combustível eram registradas em nome de sócios laranja e que não recolhiam os tributos que incidem sobre a atividade. Mais de 100 companhias estariam envolvidas no esquema. Muitas agiam há 20 anos, segundo a polícia, e já tinham sido citadas em CPIs sobre desvio de dinheiro e sonegação fiscal. A organização criminosa também era dona de 2 usinas de cana-de-açúcar, atualmente desativadas, usadas para emitir notas fiscais. Também existem provas de evasão de divisas e fraudes envolvendo pedras preciosas. Um lote estava sendo negociado por 650 milhões de dólares, segundo os investigadores. Foram expedidos 36 mandados de busca e apreensão e 24 de prisão temporária nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. O resultado é muito bom até o momento, né? Quantidade de documentos e de indícios que vão levar ao avanço dessas investigações, ao avanço dos trabalhos e a tentativa de recuperação de parte do crédito que foi desviado. Os investigados vão responder pelos crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, crimes de mineração, evasão de divisas e falsificação de papéis públicos, que têm penas que variam de 6 meses a 10 anos de prisão, mais multa. Aqui em São Paulo, o presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, propõe ação de cidadania contra a corrupção e juiz Sérgio Moro critica a reforma política que está em discussão no Congresso Nacional. O juiz se mostrou preocupado com a possível reversão da decisão do STF sobre a prisão de condenados em segunda instância. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância, fez a abertura do Fórum sobre Justiça e Corrupção, promovido pela Rádio Jovem Pan. Depois de fazer um balanço sobre os resultados da Operação Lava Jato até agora, Moro disse que espera que a corrupção não seja mais a regra do jogo no país, mas que para isso não basta a ação da justiça criminal, mas também vontade política. Ele também criticou a reforma política que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Com todo muito respeito ao nosso parlamento, que essa reforma política como está sendo pensada não é uma verdadeira reforma política. Tem que se pensar de uma maneira diferente para se enfrentar esse problema. Moro também mostrou preocupação com uma possível reversão da decisão do Supremo sobre a prisão de condenados em segunda instância. E não apenas após o julgamento de todos os recursos, o chamado trânsito em julgado. A exigência do trânsito em julgado significa, na prática, impunidade dos crimes praticados pelos poderosos, que têm condições, pelas brechas da lei, não há nada de errado nisso, usam-se as brechas da lei, o errado estão nas brechas, para manipular o sistema para que esses processos nunca cheguem ao fim. Seria lamentável que isso fosse alterado.
A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, também presente no evento, disse que o tema não é pauta da corte. A especulação se deu após os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes sinalizarem que podem reverter suas decisões. No ano passado, eles votaram para que o réu, em caso de condenação, possa ir para a cadeia logo após receber a sentença na segunda instância. Agora, na visão dos dois ministros, o STF pode aplicar um meio-termo. A execução da pena poderia começar após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A presidente do Supremo Tribunal Federal propôs ainda a criação de uma ação da cidadania contra a corrupção, se referindo à iniciativa de mobilização contra a fome proposta nos anos 90 pelo militante Herbert de Souza, o Betinho. Ele disse: tenho fome de humanidade. Eu acho que nós, hoje, temos a fome de justiça, de liberdade, mas principalmente da nossa segurança de sabermos que poderemos ter um Brasil muito melhor. Comissão Especial da Câmara conclui a votação do relatório que estabelece o distritão para as eleições de 2018, além de criar um fundo bilionário para bancar as campanhas com dinheiro público. O grupo de trabalho analisou nos últimos meses uma proposta de emenda à Constituição de reforma política. Agora a PEC poderá ser votada em plenário. Com o texto base aprovado na última semana, restava apenas a análise das duas sugestões de mudanças na comissão. Ele seguirá agora para a análise do plenário da Câmara. Por ser proposta de emenda à Constituição, deverá passar por votação em 2 turnos. Cada proposta vai precisar obter apoio mínimo de 308 dos 513 deputados. Se for aprovada, a reforma seguirá para o Senado. Para as mudanças passarem a valer já nas eleições de 2018, precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado até 7 de outubro. O distritão deverá substituir o atual modelo proporcional com lista aberta para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. São eleitos os candidatos mais votados dentro do distrito e não são levados em conta os votos para partido ou coligação. O Fundo Especial de Financiamento da Democracia deverá ser mantido com recursos públicos previstos no orçamento. O valor do fundo será de 0,5% da receita corrente líquida do governo em 12 meses, o que corresponderá a cerca de 3,5 bilhões de reais em 2018. Em vídeo nas redes sociais, procuradores da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima e Deltan Dallagnol, criticaram a reforma política. Segundo eles, a proposta é de velhos caciques que querem se agarrar ao poder. Eles pretendem tirar dinheiro do seu bolso, 3,6 bilhões, para colocar no saco sem fundo dos partidos políticos. Eles não pretendem campanhas mais baratas, eles querem o distritão, onde velhos caciques vão se reelegendo eternamente. Vejam que 1/3 dos parlamentares são objeto de investigação no Supremo Tribunal Federal. Para muitos deles, perder o mandato significa perder o foro privilegiado e, com isso, tem um grande risco de ir para a cadeia. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. No instante em que o Congresso vota um remendo eleitoral batizado de reforma política, o eleitor brasileiro precisa se ligar, ou continuará sendo feito de bobo. Os congressistas enlameados buscam a autoproteção com financiamento público. Seja qual for o modelo adotado, a crise exige uma atitude do eleitor, um gesto individual, consciente. A corrupção e a disfarçatez já não permitem que o eleitor se mantenha exilado no conforto de sua omissão política. A conjuntura intima o brasileiro a retornar à história do país, moralizando-a. Depois que a política virou um outro ramo do crime organizado, ficou mais difícil distinguir bandidos de mocinhos. Mas não é impossível. Na era da internet, as informações estão todas aí à disposição de qualquer um. Se o Congresso não se emenda, se o TSE não caça ninguém e se o Supremo Tribunal Federal retarda os julgamentos, cabe ao eleitor assumir o seu papel de protagonista do espetáculo de 2018. A verdadeira reforma política está na urna. Prepare-se desde logo para fazer justiça com o próprio dedo. Boa noite. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com o senador Aécio Neves, do PSDB, no Palácio do Planalto. Na saída do encontro de reaproximação, Aécio Neves foi questionado sobre a pressão de partidos do chamado Centrão por cargos ocupados pelo PSDB. O grupo formado por PP,
PR, PSD, PTB e PSC têm alegado que foi mais fiel ao governo que os tucanos na votação na Câmara que barrou a denúncia de corrupção passiva contra Temer. Aécio Neves afirmou que o presidente Temer sabe que é importante continuar com ministros do PSDB no governo. Procuradoria-Geral da República suspende as negociações do acordo de delação premiada do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Cunha, que está preso há 10 meses no Complexo Médico Penal em Pinhais, no Paraná, recebeu a notícia pelos advogados, que foram informados oficialmente pelos procuradores de que não havia qualquer possibilidade do acordo evoluir. Segundo os envolvidos nas negociações, o principal motivo da suspensão das conversas seriam os temas pouco consistentes oferecidos pelo ex-deputado. A Polícia Federal prendeu 19 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em um esquema que movimentou mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais. A operação, chamada de Hammer-On, aconteceu em conjunto com a Receita Federal. Pelo menos 900 mil reais em dinheiro foram apreendidos pela polícia durante a ação. Ao todo, foram expedidos 153 mandados de busca e apreensão em cidades de 5 diferentes estados. Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso era formado por 5 núcleos, que usavam contas bancárias de empresas fantasmas para receber valores de pessoas físicas e jurídicas que adquiriam mercadorias, drogas e cigarros contrabandeados do exterior, principalmente do Paraguai. As empresas controladas por essa organização criminosa teriam movimentado mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais entre os anos de 2012 e 2016. Segundo os delegados da Polícia Federal, algumas dessas empresas já eram alvo de investigação da Operação Lava Jato e foram usadas por doleiros como Alberto Youssef em esquemas de lavagem de dinheiro. No total, 12 carros de luxo foram apreendidos em poder da quadrilha. Dos 153 mandados expedidos, 2 foram de prisão preventiva e 17 de prisão temporária. Durante a operação, a polícia encontrou cofres com dinheiro em espécie de vários países, incluindo dólares. No total, quase R$1 milhão em moeda estrangeira foi confiscado pelos policiais em poder dos investigados. O BNDES quer que um processo de responsabilidade contra os irmãos Joesley e Wesley Batista seja aberto em até 90 dias. O Banco de Fomento, um dos principais acionistas da JBS Friboi, também afirmou que vai defender a saída de Wesley Batista da presidência executiva da companhia. O processo defendido pelo BNDES é decorrente das delações premiadas dos irmãos Batista e de ex-executivos da JBS e da holding JIF, acertadas em maio e que forçaram a gigante do processamento de carne a iniciar um programa de venda de ativos para levantar 6 bilhões de reais. O BNDES também defende a contratação de auditoria externa independente para a apuração dos danos causados pelos crimes confessados pelos executivos e identificação de eventuais outros responsáveis. O BNDES é o segundo maior acionista da JBS, atrás apenas da família Batista. Eles são donos de 21,3% da empresa por meio da BNDES Spar, o braço de participações. A FB Participações, empresa que reúne os negócios da família Batista, detém 42,5% da JBS. As demais ações estão nas mãos de minoritários. A Justiça decidiu retirar do juiz Sérgio Moro os depoimentos prestados por executivos da JBS Friboi envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Com a decisão, as informações prestadas nas delações vão ficar com a Justiça Federal de Brasília. Responsável pela validação do acordo de delação, o ministro do STF, Luiz Edson Fachin, explicou que o conteúdo dos depoimentos tinha fatos relacionados às investigações conduzidas por Moro e outros que estão a cargo da Justiça de Brasília. Por isso, encaminhou o mesmo material tanto para o Paraná quanto para Brasília. No Rio, a Polícia Federal realizou operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-deputado federal Rodrigo Betlin. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal.
A ação é mais um desdobramento da Operação Ponto Final, uma das etapas da Lava Jato no Rio de Janeiro, que investiga desvios no setor de transportes. Rodrigo Bettelin, que foi secretário de Governo e de Assistência Social na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, do PMDB, foi intimado em casa e compareceu à sede da Polícia Federal. Mensagens interceptadas pelo Ministério Público Federal nos celulares de presos da Operação Ponto Final indicam que Bettelin atuaria como intermediário dos empresários de ônibus em um esquema criminoso ligado à Prefeitura do Rio. Segundo mensagens, ele teria dito que a negociata teria continuidade na gestão do atual prefeito, Marcelo Crivella, do PRB. O Ministério Público não encontrou sinais de envolvimento direto do ex-prefeito Eduardo Paes e do atual prefeito no esquema criminoso. Na saída do depoimento, Bettelin disse que está tudo esclarecido. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade a condenação do deputado Jair Bolsonaro do PSC pelas ofensas dirigidas à também deputada Maria do Rosário do PT. Bolsonaro foi condenado pelo TJ do Distrito Federal em 2015 a pagar indenização de R$10 mil à petista por danos morais, mas recorreu. Em 2014, Bolsonaro afirmou que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque ele a considera muito feia e a petista não faz o tipo dele. Por essa mesma declaração, o deputado também é réu no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro afirmou que vai recorrer. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Muita gente ficou espantada com o fato do juiz Mirko Vincenzo Giovanetti, de Sinop, no interior, 500 quilômetros de Cuiabá, receber, sim, de uma vez, mais de R$500 milhão na lei, segundo a Associação dos Magistrados, e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Ele não, ele diz o seguinte: não estou nem aí. Ou seja, ele não está nem aí para quem paga as suas contas, que somos nós. Pois é, no dia seguinte a essa revelação, apareceu um outro juiz, chamado Mário Augusto Machado, que também recebeu uma bolada de 400 mil. Pois eu fico espantado com a bolada de 500 mil, mas me espanta muito mais o salário desses juízes, né? Esse juiz de Sinop ganha R$60 mil por mês, o dobro do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal, que teoricamente é o teto dos vencimentos do funcionalismo. É por isso que eu digo, eu também combato a corrupção, eu sou a favor da Lava Jato, eu estou aqui dia a dia, pau nos corruptos, eu não tenho um bandido favorito. Agora eu digo uma coisa, há algo pior do que a corrupção no Brasil, é a má gestão. Há algo pior do que a má gestão, são os privilégios. Esses privilégios estão dentro da lei e têm que ser combatidos de forma que saiam da lei para que nós tenhamos os nossos bolsos aliviados. Esta é que é a verdade, nós temos que combater a corrupção, a má gestão e os privilégios, sem necessariamente ter uma ordem nisso. Você concorda comigo? Pois é, na quinta-feira voltaremos a conversar sobre isso direto ao assunto. Até! A segunda turma do Supremo Tribunal Federal adiou a análise da denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro contra o senador Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas. Os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello resolveram deixar a decisão que pode tornar Collor réu na Operação Lava Jato para terça-feira que vem. Collor é acusado, junto com outras 7 pessoas, de receber mais de R$30 milhões em propinas por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. A defesa afirma que não há provas contra Collor. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou a revisão da meta fiscal deste ano e de 2018 para um déficit de 159 bilhões de reais. E também várias medidas para contingenciar gastos, como o adiamento em 1 ano de todos os reajustes de servidores civis que já estavam aprovados. Quase todas precisam ser aprovadas pelo Congresso. Segundo Meirelles, se alguma das medidas não passar, pode ocorrer um aumento ainda maior do déficit. O teto do rombo aumentou em 20 bilhões de reais da previsão inicial em 2017. Segundo Meirelles, a principal causa foi uma acentuada queda da receita do governo.
e agora nós estamos revisando em função de uma mudança geral de previsões por parte de todos do crescimento e da inflação, principalmente da inflação e, em consequência, da arrecadação. Meirelles disse que a redução da inflação causará perda de arrecadação de 19 bilhões de reais em 2017 e de 23 bilhões em 2018. Meirelles e o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, listaram os contingenciamentos para 2018 que devem ser apresentados ao Congresso. Entre eles, antecipação da tributação para fundos de investimento exclusivos, elevação na proposta de contribuição ao regime próprio dos servidores, o adiamento em 1 ano de todos os reajustes de servidores civis que já estavam aprovados. Diogo Oliveira disse que serão extintas 60 mil vagas que estão desocupadas e alguns benefícios assistenciais aos servidores do Poder Executivo serão reduzidos, como o de moradia. Também será feita a reestruturação de todas as carreiras do serviço público, com a redução dos salários iniciais de todas as categorias. O que nos proporcionará uma redução em termos da despesa projetada para os próximos anos com pessoal. Por exemplo, nos próximos 10 anos, nós estimamos uma redução acumulada nesse período de 70 bilhões de reais em termos de despesa de pessoal. Por causa da revisão da meta fiscal, o governo reduziu a estimativa do salário mínimo para 2018, que tinha sido sancionado pelo presidente Michel Temer na semana passada. O valor, que era de R$ 979, passou hoje para R$ 969, redução de R$ 10. De acordo com o ministro do Planejamento, o Diogo Oliveira, o valor do salário mínimo é baseado nas projeções de inflação para o próximo período e pode mudar até o início do próximo ano. 4 veículos foram incendiados e um policial militar ficou ferido durante uma tentativa de assalto a um carro forte na zona leste de São Paulo. O ataque ocorreu por volta das 8 horas da manhã na Avenida Jacopêssego, que liga a capital à Rodovia dos Imigrantes. A via teve de ser bloqueada. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, pelo menos 8 bandidos armados, inclusive com fuzis, atacaram um comboio de 3 carros fortes. Um dos policiais que acompanhava a ocorrência foi ferido na perna por um disparo dos criminosos. O helicóptero Águia da Polícia Militar pousou na via para resgatar o PM e levá-lo ao Hospital das Clínicas da USP, no centro. Os bandidos fugiram em automóveis sem levar nada. Eles são procurados pela PM, que realizava buscas em comunidades próximas. A empresa TB Forte Segurança e Transporte de Valores LTDA informou que lamenta o ocorrido e que está colaborando com as autoridades que investigam o caso. Como todos perceberam, o tempo mudou totalmente aqui em São Paulo. O sol foi embora e veio o frio e também a chuva. Pelo menos a umidade do ar melhorou e, com isso, a qualidade do ar também. E, segundo os meteorologistas, esse tempo deve ser a tendência até o fim de semana. Vamos ver os detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Os próximos dias serão bastante instáveis em São Paulo e a chuva deve se intensificar. Amanhã chove a qualquer hora e a máxima fica em 22 graus. Já na quinta, o tempo fecha de vez e a máxima cai para os 17 graus. E na sexta, melhora um pouquinho com algumas aberturas de sol e máxima de 21 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Nos vemos amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora. Tudo Seu.